Uau, você pode sentar-se, querido. Louvado seja o Senhor. A gente está estudando o primeiro livro de Reis, capítulo 20, e eu convido você a acompanhar a leitura da palavra de Deus a partir do verso 23, onde diz assim: enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: os deuses deles são deuses das montanhas, e é por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas se os combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Também deves organizar um exército como que o perdeste, cavalo por cavalo, carro por carro, para que possamos combater Israel nas planícies, e então é certo que os venceremos. E ele concordou com eles, e fez como aconselhado. E na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus, e marchou até Afeque para lutar contra Israel. E os israelitas foram convocados, e tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus, e os israelitas acamparam no lado oposto, como dois pequenos rebanhos de cabras, enquanto os arameus cobriam todo o campo. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E durante 7 dias estiveram acampados em frente um do outro, e no 7º dia entraram em combate. Num só dia, os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria dos arameus. A gente vem estudando esse capítulo e tem aprendido algumas lições aqui. E a lição de hoje, que é assinalada nesse trecho que nós estudamos, é um desafio de Deus para nós, para entendermos qual é o tamanho do nosso Deus. Qual é o tamanho do seu Deus? Essa é a grande pergunta. Qual é o tamanho do seu Deus? Você adora o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra? Qual é o tamanho dele para você? É interessante porque o comentário dos oficiais da Síria, de Ben-Hadad, desse rei, envolviam tanto questões estratégicas como questões religiosas. Primeiro, as questões estratégicas. Vales seriam os lugares onde os carros de guerra teriam maior mobilidade. Os carros de guerra daquele tempo, desse exército, eram feitos de ferro. Então, para subir montanhas seria difícil, mas nos vales eles teriam maior mobilidade. Então eles pensaram estrategicamente. Israel não possuía tecnologia de ferro, tá? Eles compravam coisas de ferro, mas não sabiam fabricar o ferro. E eles não tinham muita coisa de ferro, e não tinham carros de guerra. É como se um exército tivesse tanques de guerra e o outro não. Essa é a ideia. E então os comandantes disseram: olha, se a gente for lutar nos vales, é mais fácil, a gente tem uma tecnologia melhor. Outra coisa estratégica que eles colocaram: olha, retire os reis, que eram 32 reis que comandavam vários grupos militares, era uma coalizão militar de toda a região, porque se você colocar no lugar desses reis soldados treinados, oficiais capacitados, o nosso exército vai render mais. Então tinha elementos estratégicos aqui. Mas também havia uma questão de fé, e a questão era essa: o Deus de Israel não é todo-poderoso.
ele só tem poder sobre os montes, mas ele não tem poder sobre os vales. E isso nos remete à questão principal aqui desse texto: qual é o tamanho do seu Deus? Pode parecer estranha essa pergunta, mas ela é tremendamente importante. Por que eu estou perguntando qual é o tamanho do seu Deus? Não é o tamanho de Deus, porque ninguém vai mexer no tamanho de Deus. Deus é Deus e ponto final. Mas qual é o tamanho da tua capacidade de entender quem é Deus, da tua mentalidade para compreender quem é Deus. Para você, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e você confia nele como Deus Todo-Poderoso. Porque se Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele vai ser o Deus dos montes na sua vida, daqueles momentos mais altos da vida, daqueles momentos de vitória, daqueles momentos de celebração. Mas Ele também será o Deus dos seus vales mais profundos, que representam os dias de conflito da nossa alma, que a gente não entende o que está acontecendo, que a gente não tem controle nenhum da situação. Deus continua sendo Deus quando a gente está nos montes ou quando a gente está nos vales. Depende do tamanho do seu Deus. A Bíblia vai nos mostrar isso. Tem uma história na Bíblia, não é? No primeiro livro de Samuel, capítulo 17, onde o exército de Israel está em cima de uma montanha, olhando para o fundo do vale. E no fundo do vale tem um campeão dos filisteus, chamado Golias. Você já sabe essa história, você já aprendeu essa história, do gigante Golias. E esse homem chegava todo dia no fundo do vale com o seu ajudante de armas, com uma armadura feita de metal que pesava 70 quilos, com uma lança, que diz a Bíblia, que era da grossura, não é? Da madeira que fazia a parte de um tear. Então era uma madeira bastante grande, maior que um caibro, assim, só que roliça, tá? Cuja ponta dela tinha uma ponta de metal de 13 quilos, a ponta da lança dele. Esse homem tinha quase 3 metros de altura, e ele chegava lá e dizia assim: tem homem aí desse outro lado do exército? Tem algum campeão que venha lutar comigo aqui? E aí ele dizia: não precisa ter guerra, nós lutamos aqui no fundo do vale, e quem vencer, vence a guerra. Vem aqui um campeão. Todos os dias ele fazia isso, e ninguém se levantava. E aí aparece um garoto de mais ou menos 17, 18 anos de idade, chamado Davi, trazendo uns queijos, porque ele era pastor de ovelha, e o pai dele mandou ele levar os queijos para os seus irmãos que estavam na batalha. E ele diz assim: como que vocês deixam um incircunciso, ou numa linguagem mais comum, um pagão, falar isso de Deus e do seu exército? Eu vou lutar contra ele. Todo mundo diz: menino, cala a boca, você é pastor de ovelhas. E você conhece a história. E quando ele chega para essa batalha, todo mundo tenta dissuadi-lo. Ele não leva lança, ele não leva armadura, ele leva uma funda e um cajado, as armas de um pastor. E ele enfrenta o gigante. E o gigante olha assim e diz para ele: você está achando que eu sou cachorro para você me afugentar com uma funda e com um cajado? Eu vou matar você aqui hoje. E ele diz assim: não, porque eu vim aqui em nome
do Senhor dos Exércitos. Muitas vezes na tua vida, você vai estar em cima da montanha, enfrentando situações gostosas, e talvez celebrando ao Senhor, mas em outras você vai estar no fundo do vale. No fundo do vale você vai encontrar gigantes, enormes. Aqui a Bíblia deixa bem claro, o exército de Israel tinha 8.000 soldados, e o exército da Síria tinha 137.000 soldados. A grande questão do fundo do vale e de cima da montanha não é o tamanho do gigante, mas qual é o tamanho do seu Deus. Se nessa vida a gente olhar para o tamanho do gigante, a gente nunca vai olhar para o tamanho do nosso Deus. Mas se a gente olhar para o tamanho do nosso Deus, não tem gigante grande o suficiente para enfrentar as batalhas que Deus mesmo quer que enfrentemos. A lição desse texto é: qual é o tamanho do seu Deus? E eu diria aqui como pastor para você, para de olhar para o tamanho do gigante e olha para o tamanho do seu Deus. Alguns meses atrás, nós como igreja fizemos um negócio maluco. Vocês lembram disso? Nós compramos essa montanha aqui. É uma montanha que tem no fundo do quintal aqui. Como é que a gente vai subir nessa montanha, ainda não sei. É mesmo, tem uma montanha, tem 30 metros de altura, ó. E quando colocaram o preço para a gente, na condição que a igreja estava, era uma loucura. Mas nós decidimos, por fé, não olhar para o tamanho do gigante. A gente olhou para quem? Para o tamanho do nosso Deus. E Deus nos deu a vitória. Agora, na tua vida, lembra quantas vezes gigantes se colocaram diante de você? E quantas vezes o Deus tremendo e todo-poderoso lhe deu a vitória? É por isso que o homem de Deus vai dizer no verso 28, um homem de Deus se aproximou e foi falar com o rei de Israel, dizendo: assim diz o Senhor, porque os sírios disseram que o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, e entregarei toda esta grande multidão nas suas mãos, e assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e a gente vive debaixo da graça de Deus. Um amigo meu, missionário dos batistas entre os palestinos, chamado Miguel Zuger, ele me contou algo que aconteceu na vida dele. Ele estava lá na Palestina, e na época do Ramadã, e no final do Ramadã eles fazem um jejum do dia inteiro, não comem nada. Quando chega a noite eles podem comer. E então, numa estratégia evangelística, ele preparou comida, não é? Comprou comida, num tempo que estava havendo grandes dificuldades de ter alimentos lá. Ele comprou comida e preparou a comida, e convidou todas as pessoas que estavam ali, perto de onde ele estava hospedado, né? Para participarem no jantar do final do Ramadã. E aí eles foram lá, e na cultura deles, quando você come com alguém, você tem que respeitar aquela pessoa, porque ele é seu hospedeiro. E então ele aproveitou dessa parte da cultura, e adivinha o que ele fez? Pregou o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, no dia de Ramadã. E quando ele estava com a Bíblia aberta, pregando, um ativista terrorista que estava lá dentro pegou uma granada, porque sabia que isso já tinha acontecido algumas outras noites, e lançou a granada nele, tirou o pino e lançou a granada, e a granada caiu em cima da Bíblia, só que ela não explodiu.
Todo mundo saiu correndo para o lado, esperando a granada explodir, e ela não explodiu. E quando ela não explode, ele continua a pregar, e continua a dizer: essa granada não explodiu, porque o Deus Todo-Poderoso impediu que ela explodisse, para você poder conhecer quem Ele é, o Senhor, o nosso Salvador. E naquela noite, porque uma granada não explodiu, inclusive quem lançou a granada se converteu, porque viu o poder de Deus ali acontecendo. Não importa o tamanho do gigante, o que importa é o tamanho do seu Deus. Eu não estou contando uma história lá, não, é de alguém que está vivo hoje, que está fazendo esse trabalho, e que Deus continua a fazer proezas nesse tempo e nessa terra. Ele vai fazer na tua vida, mas você tem que ter fé, tem que colocar a tua vida na mão dEle, tem que crer nele, que Ele não é Deus só das montanhas, mas Ele é Deus dos vales também. Próxima lição desse texto, está no versículo 22, diz assim: então o profeta foi até o rei de Israel e lhe disse: vá, seja forte, considere e veja o que vai fazer, porque daqui a um ano o rei da Síria voltará a atacar. E a próxima palavra profética de Deus para aquele povo, é que esse Deus não para de trabalhar a nosso favor, e ela foi uma advertência a um rei que não havia aprendido a confiar em Deus, apesar das vitórias. Só que a gente olha para ele, para o rei Acabe, e diz: que cara duro de coração. Mas olha para você, que às vezes você é pior que ele, porque Deus já fez muita coisa na tua vida. E a advertência era esta: olha, veja bem o que você vai fazer, veja se você aprende a fazer a vontade de Deus. Havia um costume entre os nobres daquele tempo, de considerar o inimigo da mesma classe social como irmão em caso de rendição. Afinal de contas, quando um rei conquistava outro rei, os dois eram reis, e então havia uma consideração especial para isso. E o interessante é que isso vai percorrer a história durante muitos anos. Quando um oficial, lá nos tempos antigos, das batalhas antigas, era preso, nas batalhas especialmente da Europa, eles tinham uma consideração especial, porque esse era um oficial, e isso acontecia nos tempos também de Israel antigo. E olha só, isso era um senso comum. Isso fica muito claro no verso 32 do nosso texto, que diz assim: e então se cingiram, depois dessa derrota que aconteceu, lembra que Deus vai dar essa vitória, porque Ele é Deus dos vales e das montanhas. E então o rei que perdeu, Ben-Hadad, ele vai se cingir com um pano de saco pelos lombos, puseram cordas ao redor da cabeça, e foram falar com o rei de Israel, e disseram: o seu servo Ben-Hadad manda dizer: poupe-me a vida. E Acabe respondeu: então ainda ele está vivo? Ele é meu irmão. Está lembrado do costume? Mas Deus sabia que aquela dinastia precisava ser retirada do comando, caso contrário não haveria paz em Israel. Mas Acabe, outra vez, decidiu fazer aquilo que era o senso comum e não a vontade de Deus. E essa é a segunda lição de hoje. Se Deus é o Deus Todo-Poderoso, então por que você não segue a vontade dEle, e às vezes segue o senso comum, aquilo que todo mundo acha que é o correto? Acabe vai fazer exatamente o contrário. O profeta vem e diz assim: presta atenção no que você vai fazer, porque esse rei está mal intencionado. Mas ele estava seguindo o costume: o rei é meu irmão. E aí ele faz um acordo de paz com esse rei, manda ele de volta para casa. Nesse acordo de paz ele devolve, o rei que perdeu devolve algumas cidades,
permite o comércio, mas na verdade ele estava preparando uma outra guerra para o futuro. Sempre que nós optamos pelo senso comum, nós descremos e nós deixamos de confiar na vontade de Deus e trazemos desgraças para nós mesmos e para as pessoas que estão ao nosso lado. E essa era a mensagem do profeta. E isso valia tanto para o rei quanto para o homem de Deus. Veja só, um próximo homem de Deus, que a gente não sabe o nome, recebe uma profecia. E esse próximo homem de Deus, está lá no capítulo 20, versículos 35 e 36, Deus diz para ele assim: você vai encontrar Acabe, mas primeiro você vai pedir para o profeta, que está aí do seu lado, o seguinte: me dê um murro na cara. Deus tem uns negócios malucos, né? Falar para o outro profeta: me dê um murro na cara. E então ele vai para o outro profeta e diz assim, não sei o nome dele porque a Bíblia não fala, vou chamar de João, tá bom? Ô João, Deus me falou que você tem que me dar um murro na cara. E o João vai fazer, eu acho que você faria também. Tá louco, cara, eu não vou dar murro nenhum em você. Por quê? Porque o senso comum diz que não é bom fazer isso, que é estranho, que é maluco, não é verdade? E aí então vem a palavra de Deus para esse outro profeta que eu chamei de João, que não está na Bíblia, tá? O nome dele. E Deus diz assim para ele: olha, porque você não quer fazer a minha vontade, um leão vai passar pelo seu caminho e você vai morrer. E você vai dizer: mas que Deus é esse que manda leão matar um profeta que não quis dar um murro na cara do outro profeta? É maluco, não é maluco? Mas sabe por que tem isso na Bíblia? É porque às vezes a gente não entende a consequência da gente não fazer a vontade de Deus na nossa vida. E então Deus permite que de uma maneira didática cenas estranhas estejam nas Escrituras para mostrar a grandeza da tolice que a gente está fazendo. Diz a Bíblia, terminado esse evento, que ele não deu murro na cara, adivinha o que acontece? Ele está andando pelo caminho, vem um leão e ele é morto pelo leão. Toda vez que a gente segue o senso comum e não segue a vontade de Deus, a gente está fazendo uma tolice que tem consequências para a nossa vida. É isso que a Bíblia está ensinando. A gente vai encontrar isso nas Escrituras em vários lugares, porque essa é uma mensagem central das Escrituras. Nós não vivemos por vista, diz a Bíblia, mas por fé. Nós não vivemos pelo senso comum, nós vivemos pela orientação do Espírito Santo na palavra de Deus. E aí, você pode dizer para mim: pastor, isso é radical demais. Mas é radical demais deixar de crer e obedecer na palavra de Deus, porque sempre os efeitos de não obedecer a palavra de Deus são radicais na nossa vida. E sempre vai redundar em algum tipo de sofrimento ou desgraça. Nesse caso do rei Acabe, ele não ter feito o que Deus tinha querido que ele fizesse, porque ele seguiu o senso comum, fez uma nação inteira sofrer outra guerra, onde muitas pessoas morreriam, porque Acabe seguiu o senso comum e não obedeceu à direção dada por Deus. Por isso a Bíblia vai ensinar 2 vezes no livro de Provérbios, para você não dizer que não sabia. Está lá, está escrito assim: há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é de morte. É caminho de morte.
E lá no capítulo 16, verso 25, há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. Seguir o senso comum sempre vai parecer o mais fácil, pois nós estaremos seguindo a multidão à nossa volta. Mas ouvir a voz de Deus é sempre arriscar-se na perspectiva humana, mas é andar na corda bamba da fé, sabendo que temos um Deus que nos guia e vai fazer a gente chegar do outro lado. Porém, como nós já vimos, fazer a vontade de Deus é entender que Deus é sabedoria elevada à potência infinita, e a gente segue essa sabedoria. E é tolice tentar seguir a multidão. Agora, para pensar, porque no Sermão da Montanha Jesus ensinou isso. Não é diferente do que está no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Sermão da Montanha. Não siga o caminho largo do senso comum, siga o caminho estreito da palavra de Deus e da vontade de Deus, porque só assim você está construindo alicerces para todos os momentos da vida. E aqui há um grande desafio, para mim e para você: aprender a viver pela fé. E queridos, viver pela fé é um grande desafio, porque vão chamar você de louco, vão chamar você de fanático, vão chamar você de carola, vão chamar de tudo que você pode imaginar, porque você vai na contramão daquilo que a maioria das pessoas fazem, porque o seu valor está firmado na palavra de Deus. E a gente vai aprender a viver uma obediência incondicional, e essa obediência incondicional, na verdade, é uma entrega. É uma entrega de vida real e absoluta. Não sou mais o dono da minha vida. O Senhor manda. Pode dar a ordem, porque eu vou te seguir. E sabe, a gente vai aprender a fazer a entrega da vida, das decisões, do presente, do futuro, dos valores que norteiam a nossa vida, dos processos que a gente executa, de tudo, para sempre. E não fazer isso é um engano que parece confortável, mas que nos conduz a viver distante de Deus e debaixo das consequências danosas, dos ditames da nossa alma. Por isso, a grande lição aqui que Acabe não aprendeu foi: não viva pelo senso comum. Se Deus é o Deus todo-poderoso das montanhas e dos vales, sabedoria é elevada à potência infinita, então se comprometa com Ele para tudo. Quer uma dica de vida? Não faça nenhum negócio sem orar. Aprenda a comprar, a vender, a trabalhar, a produzir orando, e você vai ver a bênção de Deus sobre a sua vida. Agora, tenha coragem de fazer o que Ele mandar, porque se você não aprender a fazer o que Ele mandar,
você vai se perder nos processos da vida. E às vezes, algumas coisas que Ele vai mandar você fazer parecem uma loucura. Às vezes Ele vai mandar você abrir mão de uma coisa que parece uma excelente oportunidade, mas às vezes não é, porque Deus já viu lá na frente. Quando Deus ensina alguns princípios para a gente na vida, a gente olha e diz: será que funciona? Por exemplo, Jesus ensinou uma coisa tão estranha, né? Ele ensinou a gente que se alguém quiser tomar a nossa capa, você não dá só uma, você dá duas. Se alguém quiser bater de um lado da sua face, oferece a outra. Ô coisa difícil de fazer. Meu sangue italiano ferve. Eu tenho a vontade de esganar logo de cara. Tem vontade também? Ou sou só eu? Mas quando a gente vai estudar, por exemplo, a natureza humana, a gente vai perceber a sabedoria de Deus. Existe um mecanismo dentro da mente da gente chamado entre culpa e ofensa. Está aqui dentro da cabeça da gente, de todo ser humano, tá? Se a balança da ofensa tiver pesada, o sentimento de culpa cresce. Por isso a Bíblia diz que quando a gente faz isso, a gente amontoa brasas vivas sobre a cabeça das pessoas. Porém, se eu te ofendo e você retruca, a balança está igualada. Eu te ofendi, mas você me respondeu, está tudo em paz. E eu posso continuar ofendendo. Então Deus, nessa sabedoria elevada à potência infinita, diz: olha, semeia um sentimento de culpa que vai quebrantar o coração. Uma mãe e uma filha estavam em casa e tinha tido uma briga entre um pai e um filho. Isso aconteceu, de fato. E o pai e o filho não se conversavam. O filho saiu de casa, foi morar sozinho. Um jovem recebeu o apoio de outros membros da família, mas ele saiu de casa, não falava mais com o pai, e o pai não falava com o filho. E aí a mãe e a filha começaram a orar, e começaram a orar por essa situação. E aí Deus tocou o coração daquela mãe que conversou com a sua filha. Deus está me dizendo para a gente semear tanto amor no coração do filho e tanto amor no coração do pai, até que o coração dos dois exploda. Uau! E aí todos os dias a mãe e a filha oravam, e Deus dava estratégias de semear amor no coração do pai e no coração do filho. E nunca falaram isso para ninguém. Um belo dia no telefone, o filho falou para a mãe: mãe, para de fazer isso, eu não aguento mais, o amor que a senhora está plantando no meu coração está fazendo eu explodir por dentro. Ela disse: aleluia, era isso mesmo que eu estava pedindo. E houve reconciliação entre pai e filho. Tem jeitos de fazer que a gente não imagina, porque a sabedoria, esse Deus é sabedoria elevada à potência infinita. Não fazer a vontade de Deus, seguir o senso comum, é loucura, e é rebeldia, que é pior. E a última coisa, para a gente encerrar, termina o texto do capítulo 20, nos versículos 35 a 43. E o profeta encontrou outro homem, e ele disse: fira-me, por favor. E este o atingiu e o feriu. E então o profeta saiu e ficou ao lado da estrada à espera do rei, e ele se disfarçou, cobrindo os olhos com a sua testeira. E quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele:
pleno combate teu servo entrou, e alguém veio a mim com um prisioneiro e me disse: vigie esse homem, se ele escapar, será a sua vida pela dele, ou você deverá pagar 35 quilos de prata. Enquanto o teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. Essa é a sua sentença, disse o rei de Israel. Você mesmo a pronunciou. E então o profeta rapidamente removeu a testeira dos olhos, e o rei o reconheceu como um dos profetas. E ele disse ao rei: assim diz o Senhor, você libertou um homem que eu havia decidido que deveria morrer. Por isso, é a sua vida pela vida dele, o seu povo pelo povo dele. Verso 43. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samaria. E a última cena desse capítulo revela uma grande advertência contra a dureza espiritual. Durante todo o tempo da vida de Acabe, o Senhor esteve trabalhando no coração de Acabe. O Senhor esteve trabalhando a conversão de Acabe. O Senhor esteve mostrando caminhos, colocando profetas. Os mais poderosos profetas da história falaram com esse homem. Elias falou com ele. Mas esse rei, influenciado pela sua esposa Jezabel, influenciado pela cultura do seu tempo, pelo senso comum, pelos desejos do seu coração, vivia um tipo de espiritualidade excêntrica, porque Acabe era religioso. Ele sustentava profetas do seu bolso, ele fazia consultas aos profetas em todo momento, mas era uma espiritualidade excêntrica. Você já viu gente que crê em oração e pede oração o tempo todo, mas quando você apresenta a palavra de Deus, ele diz: não, eu só quero oração, só quero que você ore por mim? Já viu isso? Acabe era assim. Quando tinha um perrengue, ele chamava o profeta: profeta, ora por mim, o que é que vai acontecer? Conta para mim aí o que Deus está fazendo, me dá aí a dica de como eu tenho que fazer a batalha. Mas na hora de viver a vida, ele não aceitava aquilo que a palavra de Deus dizia. E quando ele era confrontado pelo Senhor, ao invés de se arrepender, ele ficava aborrecido e indignado. Está lá no versículo 35. Ele saiu de lá depois da palavra do profeta, aborrecido e indignado, com Deus e com os profetas. Ele não era capaz de entender que a sua dureza de coração estava construindo a desgraça que viria sobre a sua vida, e que sua luta com Deus o faria viver desatinos, cujas consequências recairiam sobre toda a sua casa. O final da vida de Acabe é trágico, o final de Jezabel é trágico, da dinastia toda é trágica. E o pior é que, e quando eu olho para Acabe, eu vejo um símbolo de nós, da nossa humanidade. Quem já não se sentiu como Acabe? Quem já não se viu pensando mais ou menos assim: espera aí, Deus, eu não sou tão ruim assim não, tem gente muito pior do que eu, por que o Senhor está pegando pesado comigo? O que eu fiz de tão errado assim? Fala a verdade, você nunca pensou isso? Duvido. Na verdade, Acabe revela quem nós somos. Enquanto nós estamos seguindo os ditames da nossa própria mente, da nossa própria consciência, nós somos que nem Acabe, que ao invés de ouvir a voz do Senhor e de se comprometer com a voz do Senhor na nossa vida e com os métodos do Senhor,
Nós seguimos o senso comum, aquilo que parece para a maioria das pessoas o melhor, mas que não confere com a palavra de Deus. Quem já não leu na palavra de Deus a respeito do perdão? Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? E a resposta de Jesus foi 70 vezes 7. E eu acrescento: por dia. Porque o que Jesus estava querendo dizer não tem limite. Porque na oração do Pai Nosso ele ensinou assim: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós, o quê? Perdoamos os nossos devedores. Ou seja, quantas vezes você quer que Deus te perdoe? Quantas vezes você quer que Deus te perdoe ao longo da vida? Tantas vezes são as vezes que você tem que perdoar o seu irmão. Mas quantas vezes você sabe a respeito do perdão e até ora o Pai Nosso e continua acendendo a chama da ira e da mágoa no seu coração? E quando vem o resultado da ira e da mágoa no coração, porque isso faz mal para a gente mesmo, não para o outro, quem está sofrendo é a gente fica magoado com Deus, e magoado com os profetas de Deus, e magoado com a igreja de Deus. Parece Acabe, não parece? Não, pareço eu e você. Quem já não leu na palavra de Deus que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos? Você já leu? Eu já li. Ou ainda, como está escrito na palavra, porque a palavra nos ensina que se nós não somos capazes de amar ao próximo que vemos, como amaremos a Deus que não vemos? Você lembra disso? Está lá na Bíblia. E o pior é que quando somos confrontados por esse Deus que nos ensina essas coisas, nós continuamos alimentando em nossa alma, ao invés de arrependimento, o sentimento de autocomiseração, de autopiedade. Coitadinho de mim, Deus, o Senhor é injusto, o Senhor está abençoando fulano, não está me abençoando, o Senhor não está vendo que eu não sou tão ruim assim. Ou então a gente começa a encontrar as razões para a gente se justificar. Deus, afinal de contas eu fiz isso por causa disso, olha o que fizeram comigo, olha o que fizeram lá e tal, etc. E o Senhor está dizendo para você assim: para aí, escuta a minha voz. E quando a gente começa a ouvir a voz de Deus, parece uma loucura, porque apertado é o caminho largo é o que todo mundo faz. Mas se a gente fizer o que todo mundo faz, querido, o mundo vai continuar do jeitinho que está, uma porcaria. Tem que ter gente corajosa para fazer aquilo que o mundo não faz, para que esse mundo seja transformado pelo modelo de Deus e pela palavra de Deus. Ou às vezes a gente é como Acabe, achamos que é radical demais o ensino das Escrituras, e por isso a gente vai achar desculpas para atenuar a Bíblia. Isso era naquele tempo. Ou, eu não sou Deus para perdoar, eu sou humano, Deus perdoa, eu não. Já ouviu isso também? Ou então, a gente dá um jeitinho para não ser tão diferente das demais pessoas da terra. Pois é, quando você e eu fazemos isso, nós estamos sendo exatamente como Acabe. Nos tornamos aqueles que se auto-justificam e não se arrependem diante da confrontação do Senhor. A palavra de Deus para nós é: pare de ficar magoado e triste. Arrependa-se.
Pare de ficar magoado e triste com o Senhor, com a sua igreja, com os seus profetas. Deixa Deus fazer a obra que Ele tem para fazer na sua vida. O cerne da confrontação é essa. As nossas decisões, as nossas atitudes têm consequências que vão chegar para a nossa vida e para aqueles que nós amamos. Por isso a Bíblia diz para a gente olhar, prestar atenção nisso. A Bíblia diz assim: do que se queixa, pois, o homem? Está lá na Bíblia. Você sabe a resposta? A não ser dos seus próprios pecados. Pecadinhos e pecadões, todos têm consequência. Alguns, ou todos eles, pecadinhos e pecadões, têm consequências espirituais, cortam a nossa comunhão com Deus, porque a gente está em rebeldia. Tem consequências concretas. Nossas atitudes geram situações que naturalmente nos vão colher uma nova guerra, uma nova batalha, um novo enfrentamento, uma nova desgraça. Tem consequências evolutivas. Nos próximos capítulos da Bíblia, quando a gente estuda a vida de Acabe, nós vamos encontrar um rei mais endurecido, fazendo tolices maiores. Daqui a pouco ele vai roubar a vinha de uma pessoa, vai assassinar uma pessoa, a vinha de Nabote. Profecias virão violentas contra ele por causa da dureza do coração dele. Sabe por que isso acontece? Porque o diabo trabalha no nosso coração a ideia de que nós temos o controle. E quando nós perdemos a ideia das consequências e nós achamos que temos o controle das consequências, a gente perde o temor do Senhor diante dos pecados. E a gente acha que pode controlar as consequências, esconder o que está acontecendo. Eu já vi coisas tão tristes acontecerem. De gente que imagina que pode controlar as consequências, mas não dá para controlar, querido, porque por causa da santidade de Deus, se você é um servo do Senhor, Ele vai publicar no jornal o que você fez de errado. Pode ser que alguém consiga esconder, mas você não vai, porque Deus é santo, e Ele ama você, e Ele trabalha até a última hora tentando convencer você a mudar de ideia, porque existem consequências eternas. Quando a gente vive em rebeldia e continua em rebeldia, todos nós, Acabe inclusive, eu e você, um dia vamos nos deparar no tribunal eterno de Deus e seremos julgados pelo justo juiz. E não tem apelação, acabou. E então por isso Deus insiste. Termina essa mensagem dizendo para você: qual é o tamanho do seu Deus? Ele é o Deus das montanhas e dos vales. Ele é o Deus todo-poderoso, sabedoria elevada à potência infinita. Se é, então faça um pacto com Ele, de não seguir o senso comum, mas fazer a vontade dEle e deixar Ele ser o Senhor da tua vida. Se Ele é esse Deus tremendo, para de achar desculpa, ficar magoado com João, com Pedro, com Antônio, com a igreja, com o pastor, com quem seja, e serve a Jesus com inteireza de coração. E se tiver que julgar alguém, isso é problema de Deus. Isso é problema de Deus. Ele não é o justo juiz. Às vezes a gente fica pensando que Deus não está trabalhando, mas Deus está trabalhando.
Anos atrás, termino com essa historinha aqui para você. Tinha uma pessoa que estava fazendo algumas coisas que não eram justas, corretas e santas. Uma pessoa que tinha muito poder político dentro da sociedade e dentro da igreja. E por questões éticas e espirituais eu precisei confrontar essa pessoa. E confrontar gente assim não é fácil. Eu me lembro de uma carta de um advogado que eu recebi, onde tudo que ele tinha sido confrontado, agora virava acusação para mim. Me deu uma sensação horrível. Dizer, Deus, onde está a justiça? Algumas dessas acusações envolviam a igreja. E eu levei a matéria para o conselho fiscal da igreja. O conselho fiscal da igreja olhou tudo aquilo, e eu até hoje não entendo isso, e disse, de fato isso tudo aconteceu, mas o propósito dele era abençoar a igreja, então não tem problema. Mas estava errado. Estava errado. Naquele dia, eu pensei assim, está na hora de ir embora dessa igreja. Eu falei, Deus, eu vou embora daqui, não aguento mais. E aí Deus me falou, se você quiser ir, vai. Mas vai sozinho, que eu não vou com você. Não, Deus, eu não quero ir sozinho, então fica aí até eu mandar. Eu vou ficar, mas como é que eu vou lidar com isso? Você vai amar, vai pastorear, vai perdoar. Mas e a justiça, Deus? Faz o que eu estou falando. E assim foi. Amei, orei, caminhei, pastoreei, porque Deus me mandou. Às vezes eu pensava, como é que funciona isso? Até um dia que aquele senhor chegou na minha casa e disse, pastor, ninguém pode saber do que eu vou dizer, mas apareceu um câncer em mim, e eu preciso ir para tal lugar fazer uma cirurgia. Queria que o senhor orasse por mim. Eu falei, cara de pau. Mas aí o Espírito Santo falou, agora é a tua oportunidade. Ele foi para aquele lugar, ninguém podia saber que ele estava fazendo isso. Peguei as minhas economias, comprei uma passagem de avião por minha conta, arrumei um hotel por minha conta naquela cidade e fui acompanhar a cirurgia dele lá. Por quê? Porque a Bíblia ensina que a gente tem que amar o nosso irmão do jeitinho que ele é, porque quem vai trabalhar a transformação é Deus. Aquele homem se recuperou, pela graça de Deus ele foi curado, mas não foi só curado do seu mal físico, foi curado e transformado espiritualmente. E Deus pode me usar para fazer isso. Sabe, queridos, a gente não entende o jeito de Deus fazer as coisas, mas quando a gente aceita viver pela fé, a gente para de ter autopiedade, autocomiseração e crê no Deus que é todo poderoso. E a gente é só servo dele, lembra disso? E aí eu aprendi uma grande lição, e essa grande lição vale para mim e para você. Deus é meu Pai, mas é Pai dele também. Enquanto Ele está tratando a minha vida, Ele está tratando a do outro também. E assim como um pai trabalha com justiça, mas amor, e tempera amor e justiça para construir vida
transformação e bênção, Ele está fazendo isso na minha vida e na vida do outro. E se eu entender isso, eu vou saber que Deus é o Deus dos montes e dos vales, e eu posso caminhar com Ele por toda a vida. Está entendendo? Então hoje, eu quero orar com você, nesse final desse culto, para você dar um passo de fé, que é imenso. Esse passo de fé não vai ser do meu jeito, não vai ser do meu jeito. Eu quero que seja do jeito do Senhor na minha vida. Senhor, tem coisas que parecem difíceis demais para mim, que eu não consigo. Meu coração ferve, mas eu creio que o Senhor tem o melhor, porque Deus é sabedoria elevada à potência infinita, e eu vou te seguir, Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é meu Pai, mas é Pai do outro também, e Ele vai fazer algo extraordinário. Agora a gente não consegue fazer isso se não for por fé. Os nossos olhos humanos só veem agora. Hoje a gente cantou aquela canção de manhã, né? Abre os meus olhos, Senhor, deixa eu te ver. É porque quando Deus abre os nossos olhos, a gente vê o potencial de Deus, o que Ele pode fazer que eu não estou vendo. Então hoje, quem sabe você chegou aqui resmungando, e resmungar é fácil, né? Todos nós somos resmungões de alguma coisa. Se o teu time perdeu no futebol, então você está bravo hoje, mas não importa, Deus tem algo melhor para você. Então hoje eu queria orar com você, dizendo: Senhor, abre os meus olhos, eu quero seguir o teu caminho, quero fazer a tua vontade. Trabalha a dor que está no meu coração, para que eu possa entregar as minhas dores nas tuas mãos e fazer a tua vontade. Deixa eu caminhar contigo. Se você quer orar comigo assim, fica de pé aí no teu lugar. Eu quero orar com você agora, pedindo essa bênção de Deus para as nossas vidas, e a gente vai seguir o rumo que Deus preparou para nós, do jeito dele. Não vai ser o caminho mais fácil. Às vezes o caminho mais fácil é abandonar, é largar, é ir embora. Mas o Senhor vai dizer: fica aí, continua, tem mais, tem uma obra para ser feita. E a gente vai fazer, porque Deus está mandando, porque Ele sabe o que está fazendo. Pai querido,